O som da chuva batendo na vidraça era o único ruído que preenchia o silêncio da enorme sala de estar. Beatriz sentava-se na poltrona de couro branco, o livro aberto no colo, mas os olhos perdidos no vazio. O relógio marcava 7 da noite. Joel, como sempre, atrasado, preso em mais uma reunião interminável que justificava suas ausências cada vez mais frequentes. O casamento deles, há tempos, transformara-se em um ritual de obrigações e aparências. Amor, paixão, nem mesmo. Lembranças nítidas dessas palavras pareciam restar. Ela suspirou, fechando o livro sem ler uma única linha. Na cozinha, a empregada preparava o jantar, enquanto o aroma de alecrim e limão a espalhava-se pelo ambiente sofisticado, mas frio. A casa era linda, perfeita nas fotos de revista, mas nela faltava alma, faltava calor. O interfone tocou, arrancando-a de seus devaneios. Dona Beatriz, tem uma moça aqui dizendo ser irmã do Dr. Joel. O nome dela é Rita. Beatriz gelou. Rita, a irmã caçula de Joel, de quem ele quase nunca falava. A jovem rebelde que abandonara tudo e fora viver na Europa há 5 anos, rompendo com a família e desaparecendo do círculo social deles. De repente, ali, de volta, pode mandar subir, respondeu, o coração disparando sem motivo claro. Minutos depois, a porta se abriu, e ali estava ela. Rita. Os cabelos castanho escuros desciam soltos pelos ombros finos, um leve corte assimétrico que deixava o rosto delicado à mostra. Os olhos eram verdes intensos, quase hipnotizantes. E os lábios, desenhados, traziam um meio sorriso enigmático. Vestia um trench coat beige, botas pretas, e segurava uma pequena mala de mão. Sua presença enchia o espaço com uma energia diferente. Viva, pulsante. Beatriz, nossa, como você está linda, disse Rita, abrindo um sorriso verdadeiro. Faz tanto tempo. Beatriz demorou a responder, envolvida pela surpresa e, algo mais, uma sensação estranha, desconfortável, que lhe arrepiava a pele. Você está tão diferente, Rita. Não sabíamos que você voltaria ao Brasil decide de última hora. Paris estava insuportável, e eu precisava rever meu irmão menos mentiu com um brilho maroto no olhar. Mas você também, claro, não podia vir e não ver a famosa Beatriz. Aquela frase carregava mais intenção do que aparentava. O olhar de Rita demorou um segundo a mais sobre o corpo de Beatriz, examinando-a como quem observa uma obra de arte. Beatriz sentiu-se corar, confusa. Joel não está. Apressou-se a dizer. Está no escritório. Ele não avisou nada sobre sua vinda. Clássico dele, né? Sorriu Rita, tirando o casaco e revelando um vestido preto simples. Justo. No corpo esguio, posso ficar? Trouxe pouca coisa. Claro, o quarto de hóspedes está pronto. Levantou-se, desconcertada, conduzindo Rita até o andar superior. No corredor, olhou de relance para a visitante. Havia algo nela, no andar seguro, no perfume doce e fresco, no sorriso de canto, que mexia com Beatriz de um jeito novo. Perigoso. O que você anda fazendo, nesses anos todos? Tentou soar casual. Arte, fotografia, escultura. E outros prazeres da vida menos respondeu com um brilho travesso. Na Europa, a gente aprende a viver. Sabe, imagino menos murmurou Beatriz. Chegaram ao quarto de hóspedes. Rita jogou a mala sobre a cama, esticando os braços com preguiça felina. Essa casa é linda. Bia combina com você. Mas, ela olhou ao redor, não sente falta de cor? Teve. Beatriz riu, nervosa. A decoração é obra do Joel. Joel. Sempre tão cinza, né? Silêncio. A ousadia de Rita era desconcertante. Eu não sou cinza menos disse. Beatriz sem pensar. Rita sorriu, aproximando-se, devagar. Eu sei. Nunca imaginei você cinza. O ar entre elas pareceu vibrar por um instante. Um segundo longo demais. Beatriz afastou-se depressa. Eu vou pedir para prepararem algo para você comer. Não se incomode, disse Rita, sentando-se na cama com naturalidade. Posso descer depois. Beatriz desceu. Inquieta. No espelho da sala, parou e encarou o próprio reflexo. Por que sentia o coração acelerado? Por que aquele olhar de Rita a deixava sem ar? A campainha tocou. Era Joel. Entrou como sempre terno impecável, expressão fechada, celular na mão. Quem era no interfone? Perguntou sem erguer os olhos. Sua irmã. Ele parou. Olhou para Beatriz como se não entendesse. Que irmã? A única que você tem, Joel. A Rita? A expressão dele endureceu. O que ela está fazendo aqui? Apareceu, de surpresa. Disse que cansou de Paris. Quer rever você? Ele largou a pasta na mesa com brutalidade. Isso não vai prestar? Por quê? Indagou Beatriz. Mais curiosa agora. Porque a Rita nunca volta sem motivo. Ela não é confiável. Acho que você está exagerando.
disse Beatriz. Mas no fundo algo nela intuía que Joel podia ter razão. Naquela noite, durante o jantar, Rita desceu linda, vestida casualmente, mas com um charme natural que preenchia a sala. Falou animada, provocou Joel com risadinhas, contou histórias da França, mas seus olhos insistiam em buscar Beatriz a cada frase, como se falasse só para ela. Beatriz tentava disfarçar o rubor nas faces, desviava o olhar, mas não adiantava. Havia uma tensão no ar, sutil, quase imperceptível, mas real. Rita a desarmava com sorrisos, toques rápidos na mão ao passar a travessa, olhares longos demais. Joel mal percebeu. Distraído com o celular, comentou pouco. Cortou a carne em silêncio. Mas Beatriz sentia. Após o jantar, Joel subiu para o escritório. Rita foi até o jardim. Beatriz sagua, como hipnotizada. Lá fora, a noite cheirava a terra molhada. A lua cheia surgia entre nuvens. Faz tempo que você não sorri de verdade. Beatriz menos, disse Rita. De repente, ela congelou. Como assim? Você parece apagada, morta por dentro. Que ele fez com você? Beatriz virou-se para ela, furiosa. Não fala do Joel assim. Por que não? Ele te trata como um móvel da casa. Eu percebo. Silêncio. As palavras cortavam fundo, porque eram verdade. Rita aproximou-se devagar. Você merece mais. Sussurrou, a voz quente na noite fria. Beatriz sentiu um arrepio subir pela espinha. Os olhos de Rita brilhavam sob a lua. Bastou um passo, um instante, para o mundo parecer desabar. Rita murmurou, mas não completou. A irmã de Joel sorriu de canto. Boa noite, cunhadinha. E sumiu no corredor escuro, deixando Beatriz sozinha no jardim. O coração disparado, a respiração presa, a mente em turbilhão. Aquela noite marcou o início de algo que mudaria suas vidas para sempre. O desejo proibido acabava de nascer. Adiu o ar. Bom dia, cunhada, disse Rita sem virar, com um sorriso que Beatriz pôde ouvir na voz. Dormiu bem? Beatriz sentiu o corpo inteiro reagir. Tenso. Engoliu em seco sim. E você? Melhor do que em Paris? Com certeza. Rita virou-se devagar, encarando-a. Os olhos verdes estavam brilhantes, despertos. Essa casa é silenciosa, mas agora tem mais vida. Beatriz corou. A presença da irmã de Joel a desarmava de uma forma que nunca experimentara. Sentia-se adolescente, vulnerável, inexperiente. Fiz chá, disse Rita menos quer. Beatriz assentiu, caminhando até a mesa. Rita serviu o líquido quente, as mãos se roçando de leve nas dela. Um toque simples, mas que incendiou sua pele. Você sempre gostou de chá de jasmim? Perguntou Beatriz, tentando soar casual. Desde a primeira vez que provei. Na França, Rita sorriu de lado. É suave, mas marcante. Como algumas pessoas, Beatriz desviou o olhar, desconcertada, e Joel. Arriscou. Joel, frio, rígido, controlador. Rita deu de ombros. Não ante. Como você aguenta? Beatriz ficou em silêncio. O incômodo cresceu no peito. Ele é meu marido. Isso não quer dizer muita coisa. A voz de Rita soou baixa, suave como veludo. Casamento não é prisão. Nem deve apagar quem você. As palavras ficaram no ar, como perfume. Beatriz terminou o chá em silêncio, o coração acelerado. Naquela tarde, Joel ligou avisando que ficaria até tarde no escritório. Como sempre, Rita e Beatriz ficaram sozinhas na casa enorme. Vamos nadar? Sugeriu. Rita.com. O dia está lindo. A piscina no quintal brilhava sob o sol de outono. Relutante, Beatriz aceitou. Minutos depois, trajando um maiô preto discreto, saiu da casa e encontrou Rita já mergulhada, deslizando na água azul como uma sereia. O biquíni vermelho realçava as curvas delicadas, o sorriso aberto, os cabelos molhados caindo sobre os ombros. Vem, Bia, a água está perfeita. Beatriz entrou devagar, tentando ignorar o olhar da cunhada que a seguia com intensidade. A água fresca envolveu seu corpo tenso, relaxando os músculos. Rita nadou até ela, muito perto. Você tem um corpo lindo, disse baixinho. Beatriz sentiu o rosto queimar. Rita, não faz isso, fazer o quê? Falar a verdade. Elas ficaram ali, lado a lado, as respirações se misturando, os olhares presos. A tensão cortava o ar. Você devia sorrir mais, sussurrou Rita, tocando de leve o queixo de Beatriz. Seu sorriso ilumina tudo. Beatriz se afastou, o coração disparado, e nadou para a borda. Isso é loucura, murmurou, sem encará-la. É só liberdade, Beatriz. Elas saíram da piscina em silêncio, a roupa colada ao corpo, os cabelos pingando, o peito ofegante, não só pelo esforço físico, mas pelo turbilhão de emoções. À noite, após o jantar silencioso com Joel, Beatriz subiu para o quarto. Queria dormir.
esquecera a inquietação. Mas ao passar pelo corredor, viu a porta do quarto de hóspedes entreaberta. Um perfume suave escapava dali. Rita estava sentada na cama, lendo um livro de capa vermelha. Olhou para Beatriz e sorriu. Vem cá, só um minuto. Beatriz hesitou. O coração batia tão forte que doía. Deu um passo. Depois outro. Entre no quarto. O que você quer, Rita? A irmã de Joel fechou o livro devagar com reservouca. A verdadeira Beatriz. Aquela que você esconde do mundo. Beatriz ficou imóvel. Eu sou essa que você vê. Rita se levantou, caminhando até ela. Parou tão perto que seus perfumes se misturaram. Não minta para mim, menos sussurrou. Eu vejo seus olhos. Vejo sua alma sufocada. Você quer gritar? Quebrar essas correntes. Beatriz sentiu a respiração falhar. Para com isso. Por quê? Rita ergueu uma mão e tocou de leve seu rosto. Você tem medo do quê? De querer? O toque foi elétrico. Beatriz segurou o pulso dela, mas não afastou. As duas ficaram ali, presas num instante eterno. A tensão palpável no ar. O som dos passos de Joel no andar de baixo quebrou o encanto. Beatriz soltou Rita, ofegante. Isso não pode acontecer. Sussurrou, recuando. Rita sorriu. Pode sim, só depende de você. Beatriz saiu apressada, o corpo inteiro em chamas, o desejo latejando sob a pele. Naquela noite, não dormiu. Revivia cada palavra, cada olhar, cada toque. O rosto de Rita surgia em seus pensamentos como fogo proibido. E pela primeira vez, em anos, Beatriz sentiu algo que julgava morto dentro dela. Vontade de viver, desejo real. E também medo, porque sabia que aquilo era o começo do fim, ou o início de algo que mudaria tudo. No dia seguinte, acordou cedo. Joel Jason desceu para o café e encontrou Rita na cozinha, sorrindo. Bom dia, Bia. Bom dia, menos, respondeu. A voz. A quinta-feira amanheceu com o céu cinzento e carregado, refletindo fielmente o turbilhão dentro de Beatriz. A chuva batia com insistência nas janelas da mansão. Um som que antes costumava acalmá-la, mas que agora apenas aumentava a ansiedade. M-Soup. Os últimos dias tinham sido uma dança silenciosa entre ela e Rita, menos feita de olhares prolongados, sorrisos insinuantes, toques disfarçados. Nada havia acontecido de fato, mas tudo já havia mudado. Joel, como de costume, levantou cedo. Tomou café quase em silêncio e saiu rumo ao escritório, ignorando a inquietação no ar. Beatriz mal o ouviu dizer até logo. A ausência dele era agora mais barulhenta do que sua presença. Rita desceu 1 hora depois, vestindo um moletom largo que deixava o ombro nu. Os cabelos ainda molhados do banho desciam como fios escuros, até a clavícula. Havia algo de displicentemente sensual em tudo o que ela fazia. Como se respirasse desejo e o espalhasse no ambiente sem esforço algum. Bom dia, menos, disse Rita, sentando-se à mesa. Dormiu bem? Beatriz hesitou. Antes de responder. Dormira mal, acordara várias vezes com o rosto de Rita invadindo seus sonhos, com sensações que ela mal sabia nomear. Estava cansada e vulnerável. Dormi. O suficiente, respondeu, servindo-se de café. Ívoca, eu sonhei com você, disse Rita com naturalidade, enquanto untava uma fatia de pão com geleia. Sonhei que você me beijava. Beatriz congelou. Por que você está fazendo isso? Isso o quê? Provocações. Esses jogos? E isso? Casada com seu irmão? Rita. Eu percebi, respondeu ela, com um sorriso enviesado. Mas você está viva, Beatriz? Porque, sinceramente, não parece. Beatriz sentiu a frase como um golpe. Queria retrucar, mas sabia que Rita dizia a verdade. Sentia-se mais viva nos últimos 3 dias do que em todos os últimos 3 anos. Você devia sair dessa casa, sussurrou Beatriz, sem encará-la. Isso não vai acabar bem. Rita pousou a xícara com calma, levantou-se e caminhou até Beatriz. Ficou atrás dela por alguns segundos em silêncio. Beatriz prendeu a respiração quando sentiu os dedos tocarem levemente sua nuca, afastando uma mecha de cabelo. Talvez seja exatamente isso o que você precisa. Algo que não acabe bem. Algo que simplesmente aconteça. Beatriz virou-se de súbito, ficando frente a frente com Rita. Estavam tão próximas que podiam sentir o hálito uma da outra. Eu não sei o que está acontecendo, menos, murmurou, sem força. Você sabe. Beatriz só não quer aceitar. Os olhos se prenderam. Beatriz sentiu o chão desaparecer. Ali, diante dela, não estava apenas a irmã do seu marido. Estava um desejo latente, urgente, que ela não sabia como negar, mas se afastou. Preciso. Tempo. Um pouco do ar pegou as chaves do carro e saiu pela porta sem rumo. Dirigiu sem pensar, cruzando avenidas, ignorando semáforos, tentando fugir do que sentia. Parou num parque afastado e chorou. Pela confusão, pela culpa, pela sede.
de algo que a despertasse. E no fundo por saber que era tarde demais para voltar ao que era, quando voltou para casa, já era noite. A chuva havia cessado, mas o ar estava denso, úmido. Joel ligara dizendo que dormiria em um hotel, após uma confraternização com clientes. Nada demais, dissera. Como sempre, Beatriz sentiu um alívio culposo. Ao entrar, a casa estava. Ansel subiu lentamente as escadas, querendo apenas se esconder sob os lençóis, apagar os pensamentos. Mas ao passar pelo corredor, a porta do quarto de hóspedes se abriu. Rita apareceu à luz baixa do abajur, vestindo um robe de cetim vinho, que realçava o tom da pele, os cabelos soltos, os olhos pesados e tristes. Eu te esperei, disse. Apenas. Beatriz parou. Esperei porque não consigo fingir que nada está acontecendo entre nós. O coração de Beatriz disparou. O corpo inteiro pulsava, mas ainda assim ela hesitou. Isso é errado, é verdadeiro, retrucou Rita, se aproximando. E talvez você precise disso para se encontrar. Para se libertar? Beatriz recuou um passo, mas Rita avançou 2. Ficaram a centímetros. O mundo inteiro se reduziu àquele corredor estreito, aquela troca de olhares, a respiração entrecortada. Me diz para parar. Beatriz menos, sussurrou Rita. E eu paro. Beatriz não disse nada, os olhos marejados, o peito arfando. Mas não fugiu. Rita ergueu a mão e tocou seu rosto com delicadeza. O polegar roçou os lábios dela. Então, como se algo se quebrasse por dentro, Beatriz se inclinou para a frente. O beijo veio sem aviso. Feroz. Necessário. Profundo. Beatriz sentiu o sabor de Rita, o calor da boca dela, a urgência de anos reprimidos, explodindo num único gesto. Era como se seu corpo todo gritasse, como se todo mundo fosse aquele toque. A qual momento, elas se separaram, ofegantes, os olhos colados, assustados, dilacerados. Meu Deus, murmurou Beatriz, recuando. Eu disse que era real, respondeu Rita, com voz baixa. Beatriz correu até o quarto e trancou a porta. Encostou-se nela, escorregando até o chão. O coração parecia querer sair do peito. As mãos tremiam. Mas, mesmo com o rosto escondido entre os joelhos, ela sorriu. Um sorriso triste, confuso, mas sincero. Porque naquele beijo, ela havia se reencontrado. E nada seria como antes. O resto da noite foi de insônia para Beatriz. Deitada na cama imensa e fria, os olhos cravados no teto escuro, ela sentia o gosto do beijo ainda fresco em seus lábios. O corpo inteiro vibrava com a lembrança da pele de Rita, da proximidade proibida, do perfume suave que invadira seus sentidos. O mundo que construíra com Joel, feito de aparências, regras e deveres, parecia agora feito de vidro trincado, prestes a despencar. Mas ela não conseguia se arrepender. Na manhã seguinte, acordou tarde. O relógio marcava quase 10 horas. Quando desceu as escadas e encontrou Rita na sala de estar, sentada com as pernas cruzadas sobre o tapete felpudo, folheando uma revista antiga. Usava uma blusa leve e um short curto. Quando ergueu os olhos, sorriu com uma doçura que fez o coração de Beatriz acelerar. Dormiu bem? Perguntou Rita, fingindo inocência. Beatriz sentiu o rosto corar. Rita, começou. Mas calou-se. Eu não me arrependo. Beatriz menos, disse Rita com firmeza. Nem um segundo. E você? Beatriz abaixou os olhos. A resposta era clara dentro dela. Não. Não se arrependia. Pela primeira vez, em anos sentia algo real, intenso, vivo. Joel viajou para Campinas. Só volta amanhã, disse Rita, largando a Rita. A casa é só nossa. O peso das palavras caiu como uma bomba no ar. Beatriz respirou fundo, o coração disparando. Sabia o que Rita queria dizer. Sabia também que, se ficasse, não haveria volta. Ela poderia ter subido de novo, trancado a porta, fugido. Mas ficou ali, olhando Rita, atraída como mariposa pela chama. Vem comigo, quero te mostrar uma coisa menos, disse Rita, estendendo a mão. Beatriz hesitou por um instante. Então cedeu, os dedos tremendo, ao tocar a pele quente da cunhada. Eletricidade percorreu seu corpo. Rita a guiou até o jardim dos fundos, onde uma pérgola coberta de flores formava um pequeno refúgio verde. Escondido do mundo, aqui é bonito, murmurou Beatriz. Não tanto quanto você, respondeu Rita, sem desviar o olhar. A tensão explodiu. Beatriz sentiu as mãos de Rita em sua cintura, firmes, quentes, e, como num impulso sem controle, puxou-a para si. O beijo veio intenso. Fermentou, urgent. As bocas se encontraram, se reconheceram. Os corpos colaram-se como peças perdidas finalmente unidas. Rita empurrou suavemente até a parede de madeira da pérgola. As mãos exploraram as curvas do corpo de Beatriz com reverência, descobrindo cada centímetro como um território sagrado. Beatriz arfava, os olhos semicerrados,
entregue ao desejo que queimava, desde o primeiro olhar trocado dias atrás. Você é linda demais, Beatriz, sussurrou Rita, beijando o pescoço, os ombros, a clavícula. Beatriz gemeu baixinho, as mãos agarrando os cabelos de Rita, guiando-a, pedindo mais. O medo, diz Elvisei como fumaca. Não havia culpa, não havia Joel. Só elas duas. Ali, no jardim secreto, onde o mundo não podia alcançá-las, as roupas foram caindo, peça a peça, deixando a pele à mostra. Fria pelo ar da manhã, quente pelo fogo que consumia seus corpos. Rita deitou Beatriz suavemente sobre a espreguiçadeira de Vimy, cobrindo-a com beijos, carícias, promessas sussurradas entre suspiros. O tempo parou. Beatriz perdeu a noção do espaço, da lógica da razão. Só via o toque, o cheiro, o calor de Rita sobre ela, os lábios que exploravam seu ventre, suas coxas, seus seios, como se quisessem devorá-la inteira. E ela queria ser devorada. Queria desaparecer dentro daquele instante eterno, onde finalmente era desejada, amada, viva. O prazer veio em ondas quentes, intensas, roubando-lhe o fôlego, arqueando seu corpo, arrancando gemidos que nunca ousara emitir antes, menos, nem com Joel, nem com homem algum. Só Rita despertava aquilo nela. Só Rita fazia sentir-se inteira. Quando tudo cessou, ficou deitada com os olhos fechados, o peito arfando, as pernas tremendo. Rita deitou-se ao lado dela, acariciando seus cabelos com ternura. Você é minha agora, disse baixinho. Susua. Sempre fui. Beatriz abriu os olhos, fitando o céu nublado acima delas. Uma lágrima escapou, escorrendo pela têmpora. Isso e loucura, murmurou. É liberdade. Ficaram ali por longos minutos, abraçadas, respirando juntas, os corpos entrelaçados. O mundo parecia longe, pequeno, insignificante diante da tempestade que haviam criado, e da paz que encontravam uma nos braços da outra. Mas a realidade logo bateu à porta. Quando voltaram para dentro, rindo baixinho como adolescentes, Beatriz viu a tela do celular piscando sobre a mesa da sala. Uma mensagem de Joel. Volto hoje à noite. Mudança de planos. Precisamos conversar. O sangue gelou em suas veias. O susto estampou-se no rosto. Rita leu a mensagem por cima de seu ombro. Ele sabe? Perguntou. Séria, não. Ainda não. Respondeu Beatriz. A voz falha. Feitiço do paraíso desmoronava. O que viveram na pérgola fora mágico. Perfeito, mas o mundo real estava voltando para cobrar seu preço. Talvez seja a hora de contar a verdade, disse Rita. Firme. Beatriz não respondeu. O medo crescia em seu peito. Medo de perder tudo menos a segurança, o nome, a falsa paz. Mas também medo de perder Rita. A chama que acabara de acender em sua alma adormecida. A gente dá um jeito, sussurrou Rita, segurando sua mão. Beatriz fitou os olhos verdes da cunhada. Agora sua amante, sua tentação. Seu abismo. O relógio da sala marcou 6 da tarde. Em poucas horas, Joel atravessaria aquela porta, e o inferno começaria. Mas pela primeira vez, Beatriz não sentia vontade de fugir. Porque mesmo no caos, mesmo no medo, havia algo que valia cada risco. A chance de viver de verdade. O relógio na parede marcava 8 horas da noite. A casa, antes palco de sussurros e segredos, agora estava em suspenso, aguardando a chegada de Joel. Beatriz andava de um lado para o outro na sala de estar, os pés descalços afundando no tapete macio, as mãos frias suando. O celular repousava sobre a mesa de centro. A última mensagem de Joel, ainda acesa na tela. Precisamos conversar. Cada palavra era um punhal cravado em sua mente inquieta. Rita surgiu no topo da escada, vestida com um robe preto amarrado displicentemente à cintura, os cabelos soltos sobre os ombros. Ela a observava em silêncio, como uma felina à espreita. Você não precisa ter medo dele, Bia menos disse suavemente. Beatriz suspirou, a garganta apertada. Eu não tenho medo de Joel. Tenho medo do que vem depois. Do que ele pode fazer com a minha vida. Rita desceu um degrau de cada vez, os olhos fixos nela. Sua vida já mudou. Nada do que fizemos hoje pode ser apagado. E quer saber? Eu não quero que seja, porque é real. Beatriz desviou o olhar. A lembrança da manhã na pérgola incendiava seu corpo, mesmo agora. Mas o peso da culpa também. Joel podia ser um marido frio, ausente. Mas era o homem com quem partilhara anos de uma história. E o irmão de Rita? Você acha que ele desconfia? Perguntou em voz baixa. Rita parou diante dela, segurando suas mãos. Talvez. Mas mesmo que não desconfie ainda, ele vai saber, porque eu não vou mais te dividir com ninguém. O som do portão eletrônico interrompeu o momento. O carro de Joel entrava na garagem. Beatriz congelou. Ele chegou. Rita não soltou sua mão. Seja forte.
A porta da frente se abriu com um estalo seco. Joel surgiu, terno escuro e impecável, pasta de couro em uma mão, olhar severo no rosto cansado. A tensão preencheu a sala num segundo. Boa noite, disse ele, sem emoção. Seus olhos varreram o ambiente e se fixaram em Rita. Ainda aqui? Estou em casa. Não estou, respondeu Rita com ironia. Joel ignorou, voltando-se para Beatriz. Precisamos conversar. A sós. O coração de Beatriz disparou. O que foi, Joel? Ele largou a pasta na mesa, respirando fundo. Liguei para o escritório do seu dermatologista ontem. Marquei aquela consulta que você disse ter feito. Na terça. Silêncio mortal. Beatriz sentiu o chão sumir sob os pés. Disseram que você não apareceu. Nem tinha consulta marcada. Ela gelou. Não soubera mentir direito. A voz falhou. Eu desmarquei de última hora. Joel avançou um passo. Os olhos faiscando. Desmarcou. Sem me avisar, sem avisar ninguém. Engraçado. Pork. O porteiro diz que você saiu de carro naquela tarde. E voltou só 3 horas depois. Beatriz tentou falar, mas a garganta seca não deixou. Onde você esteve, Beatriz? O silêncio respondeu por ela. Eu sei que está escondendo algo, disse Joel. Cada palavra uma lâmina. E desconfio do quê? Rita deu um passo à frente. Por que você não pergunta logo, Joel? Por que não admite que sabe, Elvir? Pra a irmã, confuso, irritado. O que você está dizendo? Estou dizendo que a Beatriz e eu. Rita respirou fundo. Estemos juntas. O mundo parou. Joel ficou branco. O quê? Você ouviu? Ela me quer, não você. Beatriz fechou os olhos, sentindo o coração disparar. Joel deu 2 passos lentos em direção às duas. O rosto transfigurado, entre incredulidade e fúria. Isso é, nojento, sujo. Com a minha irmã? Beatriz. Ela tentou falar, mas Joel levantou a mão, cortando o ar. Quanto tempo? Perguntou. A voz baixa e mortal. Desde quando você se deita com ela? Rita deu um passo à frente. Desde o dia em que eu voltei. E você sabe o que é pior? Ela nunca sentiu por você o que sente por mim. Joel avançou num rompante. A mão ergueu-se como se fosse bater em Rita. Mas Beatriz correu ficando entre eles. Não! Gritou, empurrando o marido para trás. Se encostar nela, Joel. Eu juro que te denuncio. Eu te deixo agora mesmo. O olhar dele queimava de ódio. Você me traiu, Beatriz. Com a minha própria irmã, você destruiu tudo. Ela ergueu o queixo, a voz trêmula mais firme. Não havia mais nada para destruir. Joel, você acabou com o nosso casamento há muito tempo. Eu só estou me libertando. Ele riu. Nervoso, sarcástico. Vai embora com ela? Vai largar tudo? Casa, nome, conforto? Beatriz respirou fundo. Olhou para Rita, e viu nos olhos dela a coragem que sempre lhe faltou. Sim, se for preciso. E o largo tudo. Joel fitou-as com desprezo. Vocês são patéticas. Isso não vai durar. Vai acabar em miséria, em vergonha. Mas Beatriz não respondeu. Pegou a mão de Rita, e juntas, começaram a subir as escadas. Aonde vocês pensam que? VIP! Gritou Joel. Arrumar nossas coisas, respondeu Rita, sem olhar para trás. No quarto, Beatriz caiu no chão, chorando baixinho. Rita ajoelhou-se, ossulado, abraçando-a. Acabou, Bia. Acabou. Você foi forte. Mais do que ele. Jamais. Imaginou. Eu não sei o que vai ser da minha vida agora, murmurou Beatriz. Vai ser sua. Pela primeira vez. E isso basta. As duas ficaram abraçadas ali, respirando juntas, ouvindo Joel quebrar um vaso na sala abaixo, gritar palavrões abafados pela distância. O velho mundo de Beatriz desmoronava, mas algo novo, selvagem e verdadeiro nascia ali, entre as sombras e os desejos proibidos. E pela primeira vez, ela sentia esperança. O sol da manhã mal havia surgido no horizonte, quando Beatriz terminou de fechar a última mala. O quarto do casal, que por anos fora seu cárcere silencioso, agora parecia apenas um espaço vazio, repleto de lembranças gastas, promessas quebradas e angústias sufocadas. Rita surgiu na porta, segurando uma pequena mochila nas costas, o olhar firme. Está pronta? Perguntou. Beatriz respirou fundo, o peito apertado pelo medo, pela incerteza e pela estranha euforia de quem pisa no desconhecido pela primeira vez. Pronta, respondeu com um fio de voz. Lá embaixo, o silêncio da casa era cortado apenas pelo leve ranger do assoalho, sob os passos de Joel, desde a noite anterior. Ele não dissera uma palavra. A expressão de ódio congelada em seu rosto substituíra qualquer tentativa de reconciliação ou discussão. Quando as duas desceram as escadas carregando as malas, Joel estava sentado no sofá da sala, de camisa amarrotada e olhar sombrio, encarando-as como um juiz prestes a emitir sentença. Então é isso, disse ele, a voz grave e baixa.
Vai me trocar pela minha irmã? Vai jogar fora uma vida inteira por um capricho? Beatriz parou, o olhar firme. Não é capricho, Joel. É amor. E liberdade? Liberdade? Ele riu amargamente. Vai descobrir rápido o preço disso, Beatriz. O mundo não perdoa mulheres como você. Vai ser humilhada, apontada na rua. Vai acabar sozinha e pobre. Rita passou o braço pelos ombros de Beatriz. Protetora. Não vamos mais escutar isso, disse ela. Nossa vida não pertence mais a você. Joel se ergueu do sofá num salto. Você é minha mulher, Beatriz. Até que a lei diga o contrário. Não sou sua nada menos, respondeu ela com firmeza. Nungafu, só aceitei viver acorrentada porque não conhecia outra saída. Ele avançou 2 passos, os olhos faiscando. Você vai se arrepender, eu juro. O único arrependido aqui deveria ser você, disse Rita calmamente, por nunca ter amado como ela merecia. Joel bufou, voltando a sentar-se. Sabia que não podia fazer mais nada ali, sem dizer outra palavra. Beatriz e Rita atravessaram a sala, cruzaram a porta da frente e respiraram o ar fresco da manhã, como 2 prisioneiras libertas após anos no escuro. O táxi as esperava na calçada. O motorista colocou as malas no porta-malas, enquanto Beatriz observava a casa pela última vez. A varanda branca, as janelas altas, a cerca bem cuidada. Tudo parecia pequeno, irrelevante agora. Vamos? Perguntou Rita. Beatriz assentiu. Entraram no carro e partiram, deixando para trás uma vida inteira de mentiras. O pequeno apartamento de Rita, no centro da cidade, era apertado, mas acolhedor. Quadros modernos nas paredes, almofadas coloridas, cheiro de incenso e liberdade. Ali não havia regras impostas, nem olhares de julgamento. Naquela primeira noite, deitaram juntas no colchão macio da sala, os corpos entrelaçados sob uma manta fina. É aqui que começa tudo de novo, sussurrou Rita, acariciando os cabelos de Beatriz. Estou com medo menos, confessou ela, do mundo, das pessoas, dos comentários, da solidão. Rita sorriu e a beijou na testa. Você não está sozinha. Eu estou com você. E Joel murmurou. Ele não vai deixar isso barato? Ele pode espernear o quanto quiser. Não pode mais nos tocar. Mas Beatriz sabia que não seria tão simples. Joel tinha contatos, dinheiro, poder e um orgulho ferido que poderia transformar-se em veneno. Nos dias que se seguiram, a realidade bateu forte. A notícia da separação esparrou-se como pólvora entre conhecidos e familiares. A mãe de Beatriz ligou chorando, acusando-a de destruir a própria vida. Amigas distantes mandaram mensagens carregadas de julgamento, disfarçado de preocupação. Mas pior mesmo, foi a mídia. Esposa abandona empresário famoso para viver. Romance lésbico com a própria cunhada. O escândalo tomou os blogs de fofoca. Fotos antigas de festas surgiram. Comentários cruéis explodiram nas redes sociais. Beatriz se viu no centro de uma tempestade moral. Tá todo mundo falando de nós, disse ela, largando o celular sobre a mesa da cozinha, os olhos marejados. Rita a abraçou por trás. Deixa falar em VOC Cancer. E nós vamos continuar aqui, juntas. Mas havia outro problema. Beatriz não tinha para onde ir, não tinha dinheiro próprio. Joel bloqueou seus cartões no primeiro dia. A única renda que restava era a pequena loja de decoração que ela sempre mantivera, mas que dependia da boa vontade dos fornecedores, todos amigos do ex-marido. Naquela semana, 3 contratos foram cancelados. Ele está tentando me destruir. Desabafou, os olhos ardendo. Quer me ver de joelhos, não vai conseguir, disse Rita. Você é mais forte do que pensa. Mas Beatriz sabia. Precisavam de um plano, não podiam viver para sempre escondidas num apartamento de 2 cômodos, dependendo da coragem e do desejo. Naquela noite, sentadas na varanda, com 2 taças de vinho barato, Rita tomou-lhe as mãos. Vamos sair daqui, recomeçar longe desse lugar. Podre, outra cidade, outro estado, outro país se precisar. E como? Com que dinheiro? Eu tenho economias. Vendi meu carro em Paris. Dá para alugar uma casinha simples. Começar de novo. Beatriz a encarou. Você largaria tudo? Por mim? Rita sorriu. Por nós. Você é minha vida agora. Lágrimas desceram pelo rosto de Beatriz. Pela primeira vez em muito tempo, alguém estava lutando por ela. Na madrugada, fizeram planos apressados. Florianópolis talvez. Ou Porto Seguro. Lugares onde ninguém as conhecesse. Onde poderiam andar de mãos dadas, sem medo. Onde Joel não pudesse encontrá-las. Mas o destino sempre encontra um jeito de testar a coragem dos apaixonados. Às 3 da manhã, o celular de Beatriz vibrou no criado mudo. Uma mensagem de Joel. Você pode fugir, Beatriz, mas nunca vai se livrar de mim. Vou tirar tudo de você. Cuidado. Ela largou o telefone, as mãos geladas. É ele.
sussurrou. Ele não vai parar. Rita a abraçou apertado. Ele pode tentar o que quiser. Mas agora, você tem a mim. E juntas, ninguém nos derruba. Beatriz fechou os olhos, sentindo o cheiro doce dos cabelos de Rita. Sabia que o caminho seria duro, cruel. Mas ali, nos braços dela, havia força. Uma força que Joel jamais compreenderia. O preço da liberdade era alto, mas era melhor do que morrer viva. A decisão foi tomada antes do amanhecer. Beatriz não suportava mais o peso das ameaças de Joel, nem o terror que se escondia em cada notificação no celular, em cada rosto desconhecido na rua. Rita também sabia. Aquela cidade se tornara um campo minado, onde qualquer passo em falso poderia custar tudo. Fugir era a única saída a Florianópolis, disse Rita com convicção, espalhando mapas e panfletos sobre a cama. Alugar uma casa simples, bem afastada. Começar de novo. Você pode montar um ateliê, vender suas peças de decoração pela internet. Beatriz fitava as imagens coloridas das praias desertas, o azul do mar limpando sua mente poluída de medo. Seria possível recomeçar assim, deixar tudo para trás e simplesmente viver? Eu não sei se tenho coragem, menos murmurou. Rita segurou seu rosto entre as mãos. Você tem, Beatriz. Eu vejo nos seus olhos. E eu estarei com você em cada passo. Naquela manhã, as duas empacotaram o pouco que podiam carregar: roupas, cadernos de anotações, ferramentas de artesanato, algumas lembranças de infância de Beatriz, menos tudo o que coube no porta-malas do carro de Rita. Céu cinzento refletia o clima sombrio da despedida. O bairro inteiro parecia observá-las. Pelas janelas fechadas, Beatriz sabia que não voltaria ali nunca mais. Antes do perto, olhou uma última vez para o apartamento modesto que fora seu refúgio breve. Cada canto guardava uma memória recente. Os risos na varanda, os beijos roubados na cozinha, as noites entrelaçadas no sofá. Era pouco, mas era livre. Quando Rita ligou o motor, Beatriz sentiu o estômago revirar. Estavam fugindo de Joel, do passado, da dor. Mas também estavam correndo em direção à vida. As estradas pareciam infinitas, cortando vales e montanhas sob o céu cinza. Durante horas, o rádio tocou baixinho músicas antigas, enquanto o mundo urbano ficava para trás. Rita dirigia, concentrada, os olhos fixos na estrada, as mãos firmes no volante. Beatriz olhava pela janela, o coração apertado. Pensava na mãe, que não atendia mais suas ligações. Pensava nas amigas falsas, que haviam lhe virado as costas. Pensava em Joel, nos olhos cheios de ódio, no aviso sombrio. Nunca vai se livrar de mim? Ele não vai nos encontrar lá? Perguntou, rompendo o silêncio. Rita lançou-lhe um olhar sereno. Só se eu quiser que ele nos ache. E eu não quero, mas ele tem dinheiro, contatos. Eu conheço esse jogo, Beatriz. Vivi anos fugindo de gente pior. Você vai ver. Ninguém nos acha se não quisermos. O caminho até Florianópolis durou quase 12 horas. Quando atravessaram a ponte Hercílio Luz, o sol tímido surgia no horizonte, colorindo o mar calmo com tons dourados. A cidade parecia um mundo novo, um pedaço esquecido do paraíso. Encontraram uma casinha simples na Lagoa da Conceição, rodeada de árvores, com um pequeno jardim e uma vista para a água tranquila. Alugaram direto com um senhor simpático que não fez muitas perguntas. Apenas aceitou o pagamento adiantado e desejou boa sorte. É perfeito, disse Rita, abrindo os braços na sala vazia. Beatriz sorriu pela primeira vez em dias. Parece um sonho. Passaram as semanas seguintes limpando, pintando, ajeitando os móveis doados por vizinhos generosos. Rita conseguiu trabalho num café charmoso à beira da lagoa. Beatriz montou uma pequena oficina nos fundos da casa, criando luminárias artesanais que logo começaram a fazer sucesso em feirinhas locais. A vida simples as preenchia. Juntas, faziam caminhadas ao amanhecer, nadavam nas águas geladas da praia deserta, cozinhavam receitas novas à noite, riam sob o céu estrelado. Mas as sombras do passado ainda rondavam. Certa noite, enquanto Rita lavava a louça e Beatriz fechava a loja online no notebook, um número desconhecido apareceu na tela do celular. Beatriz congelou. As mãos tremiam. Atendeu, fugiu para longe, Beatriz. Disse a voz de Joel fria como gelo. Mas não se engane, eu sei onde você está. O sangue gelou em suas veias. Deixe-me em paz, Joel. Já chega. Nunca. Você me humilhou. Diante de todos. Isso tem um preço. Prepare-se. O paraíso de vocês não vai durar muito. Ele desligou. Beatriz deixou o celular cair no chão. Quem era? Perguntou Rita assustada a Joel. Ele sabe onde estamos. O medo voltou, como uma onda violenta, afogando o breve alívio da fuga. Rita correu até ela segurando seus ombros. Ele não pode nos machucar. Bia, não se estivermos preparadas. Mas ele tem dinheiro.
influência. Nós temos força, coragem e amor. Beatriz chorou baixinho, encolhida nos braços de Rita. O paraíso podia não ser eterno, mas enquanto durasse, seria real. Naquela noite, dormiram abraçadas, ouvindo a chuva fina no telhado. Rita sussurrava promessas de proteção, de luta, de eternidade. Beatriz, no fundo do coração, queria acreditar, mas sabia que Joel não desistiria tão fácil, e que o preço da liberdade ainda não estava pago por completo. Na manhã seguinte, a surpresa bateu à porta. Um envelope pardo, sem remetente, repousava no batente da entrada. Rita o pegou e abriu com cuidado. Dentro, uma única foto. Beatriz saindo do café onde Rita trabalhava. Alguém as vigiava. Ele está nos caçando, sussurrou Rita, apertando o papel entre os dedos. Mas não vamos cair fácil. O medo tornou-se fúria. Chega de fugir, disse Beatriz com firmeza. Se ele quer guerra, terá guerra. Os olhos de Rita brilharam com admiração. Isso mesmo, amor. Agora você é dona da sua vida, e ninguém tira isso de você. O mar calmo da lagoa refletia o novo dia, mas a batalha real estava apenas começando. Joel podia ter poder, dinheiro e raiva, mas elas tinham algo que ele nunca entenderia: amor verdadeiro e coragem para lutar até o fim, e nenhuma ameaça destruiria isso. O sol da manhã iluminava a Lagoa da Conceição, espalhando reflexos dourados sobre as águas tranquilas, mas para Beatriz, aquela luz não era apenas a beleza da natureza, menos era o símbolo da sua nova vida. Um renascimento, a liberdade conquistada, a duras penas desde a ameaça de Joel. Tudo mudara. A pequena foto deixada na porta fora, só o início de uma guerra silenciosa, uma caça que parecia não ter fim. Câmeras nas ruas, ligações anônimas, um carro desconhecido rondando a casa. A tensão era constante, mas ela não estava mais sozinha. Rita, firme e incansável, estava ao seu lado em cada passo. Juntas criaram uma rede de apoio, menos amigos que haviam feito na cidade. Advogados especializados, até um investigador particular contratado para proteger e monitorar cada movimento suspeito. Joel, apesar de todo o seu poder, começava a sentir que perdera o controle, e Beatriz sentia a força crescendo dentro dela. Naquela manhã, enquanto preparava um café na cozinha ensolarada, Rita recebeu uma ligação urgente. É o nosso investigador, disse, o rosto sério. Ele encontrou algo. Joel está planejando algo para esta noite. Uma última tentativa de intimidar vocês. Beatriz apertou as mãos. O medo misturado com determinação. Não podemos mais fugir. Exato, menos concordou Rita. É hora de enfrentar. O plano estava traçado. Beatriz e Rita fariam o que Joel jamais esperava. Mostrariam que o amor e a coragem podiam ser mais poderosos do que dinheiro e violência. Naquela noite, sob o céu estrelado, elas receberam Joel em sua própria casa, menos, mas não para se submeter. Para confrontar, Joel entrou com o olhar de quem dominava tudo. Mas encontrou não duas mulheres acuadas, e sim duas guerreiras. Pensei que ia encontrar medo, disse Beatriz, a voz firme e clara. Joel riu, debochado. Você me deve tudo, Beatriz. Tudo. Eu te devo nada menos, rebateu ela, avançando. Você me tirou tudo, mas não me tirou a dignidade, nem o direito de ser feliz. Rita segurou a mão de Beatriz, sorrindo confiante. O que você queria? Que eu fugisse para sempre? Que ela fosse uma sombra? Não, Joel. Beatriz é luz, e eu sou a prova disso. Joel deu um passo para trás, visivelmente abalado. Isso não vai acabar bem para vocês. Está acabando, disse Beatriz. Para mim, para nós, é um começo. Com a ajuda do investigador, documentos foram entregues para a polícia, provas das ameaças, perseguições e tentativas de controle abusivo de Joel. A justiça agiu rápido. Joel foi proibido de se aproximar delas, perdeu o acesso a contas conjuntas e, para surpresa de todos, teve que se submeter a sessões de terapia menos recomendação judicial para controlar sua raiva e violência. Nas semanas que se seguiram, Beatriz e Rita reconstruíram suas vidas com orgulho e serenidade. Beatriz expandiu seu ateliê, tornou-se referência em decoração artesanal na região, com clientes que admiravam sua coragem e talento. Rita abriu um espaço de convivência no café, que virou ponto de encontro para a comunidade LGBTQ, e a mais, um símbolo de luta e aceitação. O amor entre elas, nascido das cinzas da traição e da dor, floresceu forte e verdadeiro, num fim de tarde dourado. Sentadas na varanda, entre risos e planos para o futuro, Beatriz olhou para Rita e disse: Eu nunca imaginei que poderia ser tão feliz. Rita sorriu e a beijou delicadamente. Às vezes, o maior amor nasce da maior dor. E ali, naquele momento,
entre sombras vencidas e desejos realizados. Beatriz entendeu que a vida podia ser uma luta constante menos, mas também uma vitória maravilhosa. Porque amar, de verdade, é o maior ato de coragem que existe.